Tem pessoas que às vezes têm um sonho, por exemplo, eu quero criar um canal no YouTube, eu quero ser TikToker, ou eu quero cantar, eu quero fazer dança, eu quero fazer crochê, mas a pessoa se sente muito desencorajada, às vezes até pelas pessoas que deveriam nos apoiar, como pai, mãe, amigos, fala assim, que cara, você mexer com dropshipping, cara, que isso? Você quer ganhar dinheiro com internet? Que você tem que fazer faculdade aqui de odontologia, tá todo mundo fazendo administração de odontologia, você quer ganhar dinheiro com produção de conteúdo, com atuação. Que atuação? Atuação não é para você, não. É para quem é bonito, para quem nasceu na Globo ali. Você nunca vai conseguir isso. O que você diria para uma pessoa que tem esse sonho, tem uma vontade, mas se sente desencorajada pelas pessoas, às vezes do próprio convívio? Eu digo duas coisas. A primeira coisa é que, como eu venho enfatizando aqui, em literalmente todos os podcasts que eu faço e todos os programas que eu crio, é que dentro de nós existe uma inteligência que é como se fosse uma versão futura da gente. E ela está em contato com todas as nossas reais necessidades. E ela tem a visão de vida pra gente que nós não conseguimos imaginar. Em outras palavras, se algo dentro de você fala, cara, é isso, mas é lá no fundo. Se a sua bússola interna fala que é isso, então essa é a única inteligência que sabe alguma coisa sobre você, não tem outra. A segunda coisa que eu tenho a falar sobre isso é o seguinte: digamos que você queira montar uma empresa. Você vai aceitar conselho de quem? De uma pessoa que nunca montou uma empresa, CLT, e tem um puta medo de empreender, ou de uma pessoa que tem 3 empresas bem-sucedidas? Em outras palavras, não aceite conselho de quem não tem a vida que você quer ter. Puxa vida, caramba. Porque não tem problema a pessoa ter os valores dela. Tá tudo bem ela ter os valores dela, mas os valores dela servem para ela. Para você que quer aquela outra vida lá, não aceite, porque ela não tem conteúdo. Não é que ela é um péssimo ser humano. Que nem às vezes os nossos pais querem que a gente se torne médico, aquilo, não sei o quê, porque eles vieram de muita labuta. E eles fizeram um baita esforço para conseguir dar pra gente uma vida melhor. E agora, a partir da realidade deles, o que salvou eles foi outra coisa. Mas a sua bússola interna tá falando para fazer o dropshipping lá. Então, tipo assim, não é desrespeitar seus pais, é falar, poxa, mãe, pai, os seus valores foram muito válidos para a sua vida. Mas eu tenho que ouvir unicamente pessoas que chegaram onde eu quero chegar. Porque elas têm algo para me falar, o resto não tem, né? Claro, se você seguir os conselhos perfeitamente de alguém, segue todos os conselhos, segue todas as dicas, você vai fazer tudo exatamente que tem que ser feito para você se tornar aquela pessoa. E não tem como. A única pessoa no planeta Terra que sabe quem você quer se tornar é a sua versão futura. Você nunca vai ser outra pessoa. Ninguém nunca vai ser o Felca, ninguém nunca vai ser a Tariana, ninguém nunca vai ser a Thalia, ninguém nunca vai ser a gente. Só a gente é é único. Só a sua bússola interna, só a sua versão futura, que já realizou os sonhos mais profundos da sua alma, sabe o que você precisa. Então é com ela que a gente se consulta. E com pessoas que estão onde ela quer chegar. Perfeitamente. Isso conversa muito também com inveja e sentimentos de comparação, que agora nas redes sociais é muito comum, com o Instagram, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que nasceu no Brasil, nasceu em uma realidade difícil, mas olham para o Justin Bieber, por exemplo, e querem ser como ele, sabe? Eu queria ser o Justin Bieber. Eu queria ser o Justin Bieber, né? Mas a pessoa fica se comparando, fica se invejando, e nesse sentimento de inveja não tem muito aquele auto-reconhecimento das suas próprias limitações, né? E das suas próprias capacidades. O que você diria para confortar alguém que sente inveja e comparação? Porque a inveja machuca muito também, sentir inveja, né? Cara, todas as nossas emoções fazem parte do nosso sistema neurológico que existe para que possamos sobreviver, como eu ando falando. Não é porque é desconfortável que não tem uma função. Quando você tem inveja de alguém, a pessoa tem algo que você deseja desenvolver em si. Só que você quer desenvolver aquilo no seu contexto.
Às vezes o que você tá olhando pro Justin Bieber, o que causa inveja, é o fato de que ele pega mulher, sei lá, e você tá isoladão lá e você queria ter uma mulher, uma namorada, sabe? Mas aí o que você quer fazer é se desenvolver para conseguir ter maior desenvoltura, para se sentir mais à vontade tentando um relacionamento. Não é que você quer ser o Justin Bieber. Às vezes o que você gosta do Justin Bieber é que ele é, para quem não sabe, ele é um prodígio musical. Essas musiquinhas que ele faz de pop, não sei o quê, ele com 3 anos de idade já se ensinou vários instrumentos. O Justin Bieber. Então, às vezes, é que você teve que estudar para a faculdade de medicina, mas o que você queria estar tocando violão, cara. E você olha para ele e você vê, caraca, ele pôde dedicar a vida dele à arte. Então, descubra o que é que gera a inveja, porque é só uma emoção falando, tem algo nessa pessoa que dentro de você deseja desenvolver, que você não desenvolveu ainda. Ao descobrir o que é isso, você vai lá e se desenvolve. Legal. E pronto. Bacana, puxa, faz todo sentido. Você acha que o psicólogo, o psiquiatra, ele não pode olhar para uma pessoa, né, e diagnosticar aquela pessoa. O psicólogo não pode fazer isso, né? Mas existe algum palpite, por exemplo, você acha que o Cristiano Ronaldo é narcisista? Ai, mano, assim, primeiro que eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta, tenho várias formações na área da psicologia, mas eu não tenho bacharel em psicologia, tá? Só pra deixar isso claro. Eu acho que eu não sigo muito o Cristiano Ronaldo pra poder te falar. Tipo, né? Mas eu posso fazer um comentário? Narcisismo não é sobre ter construído tantas evidências concretas de que você é capaz das coisas que você passa a ter confiança. Tem pessoas que simplesmente trabalham tanto, que elas têm tanto sucesso, que elas se tornam confiantes. E quem está de fora se incomoda com isso. Porque a pessoa realmente trabalha 3 vezes mais do que os outros, e quando o outro trabalha demais, me lembra que eu tô aqui assistindo Netflix, cara. Então, narcisismo não é sobre confiança. Narcisismo é sobre profunda inveja, porque eu tô sempre me comparando com o outro e eu tô sempre achando que eu tô inferior. Então eu preciso criar uma voz na minha cabeça que fala, imagina, eu sou superior a você porque eu como mais mulher, porque eu sou mais bonito, porque eu sou mais alto, porque eu tenho mais dinheiro, porque eu sou mais inteligente. Narcisismo é sobre precisar esmagar o outro, porque ele gera em você uma sensação interna de insuficiência. Aí você usa a arrogância para tentar compensar isso. A narcisismo é isso. Caramba. Entendeu? Tem muita gente que as pessoas acham que são narcisistas, que são simplesmente pessoas que lutam pra caceta, pra ter a vida delas. E elas lutam mais do que você. Isso incomoda. O narcisismo é quando te dá um sentimento de insegurança, o outro te dá um sentimento de segurança interna. O narcisismo é quando eu sou tão hipersensível à crítica que eu preciso que o outro valide constantemente que eu tô certo. E quando ele não faz isso me causa desconforto interno, porque eu tenho uma autoestima tão instável que se você não falar que eu tô certo e fizer o que eu falo que você tem que fazer, aí é como se você estivesse falando que eu tô errado e eu não consigo lidar com essa sensação interna. Por isso que narcisistas são controladores. Por isso que, tipo, nossa, Felca, você tá usando essa camisa preta, todo mundo sabe que hoje em dia o negócio é usar coisa vermelha. Porque se eu gosto de coisa vermelha, então você tem que também gostar de coisa vermelha, senão é como se você tendo uma identidade própria, você estivesse falando que a minha tá errada. Então eu preciso controlar tudo no meu ambiente para todo mundo concordar comigo e eu ficar criticando tudo que desvia do que eu acho que é certo, porque eu sou muito hipersensível à crítica. Eu sou muito hipersensível a qualquer coisa que possa me fazer pensar por um segundo que eu não tô certo, que eu não sou melhor. Isso que é narcisismo. E por que as pessoas, não só narcisistas, mas as pessoas no geral, têm essa necessidade de ser melhor do que as outras? Essa necessidade de ser melhor, de onde que surge esse sentimento? Cara, vem de um jeito hierárquico de entender o valor das pessoas. Então vamos lá, tem 2 formas de se sentir especial. Usando o modelo do mundo, que é... Sabe, eu detesto esse negócio. Sabe aquele negócio que as pessoas fazem de dar uma nota para as pessoas? Ah, ela é nota 10, ele é nota 5. De acordo com o padrão de quem? De acordo com o padrão do mundo. Então, se você usa um valor externo, e as pessoas podem falar, tá, mas a sociedade funciona assim mesmo. Ok, não estou negando isso, mas espera aí, tem mais que eu vou falar. Se você seguir de acordo com valores externos, vai sempre ter alguém melhor do que você. Você pode ser musculoso, tem alguém que é mais. Você pode ser alto, tem alguém que é mais. Você pode ser rico, tem alguém que é mais. Não tem como manter uma autoestima estável usando valor externo. Se você quer se sentir especial com essa hierarquia a partir de valores externos, você nunca vai conseguir por muito tempo. Mas, se a pessoa reconhecer que ela é única,
que você é único, que eu sou única, e você realmente acreditar nos seus valores, nos seus sonhos, investir naquilo, você vai perceber que não só você é especial por ser único, mas todo mundo é. Porque não tem como alguém competir em ser Felca. Não tem como alguém competir em ser Tariana. Tem 10 milhões de pessoas no mundo que falam sobre narcisismo, mas ninguém fala do jeito que eu falo, trazendo as coisas que eu trago. E eu não falo do jeito que aquela outra pessoa fala, entendeu? Porque a minha experiência é absolutamente única. Ninguém vai ganhar em ser Tariana. Então, se você pauta sua sensação de ser especial em cima de aceitar as suas características, você não se incomoda tanto com o mundo externo. Porque você deixa de se guiar a partir disso. Você deixa de ficar competindo com as pessoas. Se comparar com o outro de uma forma racional, tipo, putz, eu tô ganhando, sei lá, 1 milhão por ano, Beltrano tá ganhando 8 milhões. Eu queria ganhar 8 milhões. Vamos ver a diferença entre o modelo de negócio dele, que tá na mesma área do meu, e o meu modelo de negócio, e de que forma que eu posso aprender com ele que tá no futuro. Ok, essa é uma comparação legítima, porque tá trazendo para o seu sonho, que é seu sonho. Você tá aprendendo com o outro como chegar no seu objetivo. Agora, vou pegar um padrão externo, tipo... e quem tem o maior número de títulos? Você pode ter 15. Fulano tem 16. Nunca vai chegar, né? Nunca vai chegar. Você fica se comparando, mas sempre vai ter alguém que não tem o que você tem. Mesmo se você se comparar com o Elon Musk, quando você tiver o dinheiro do Elon Musk, vai ter pessoas que não têm a fama que o Elon Musk tem, daí você vai querer ter outra coisa. Daí não tem pessoas que têm um legado que outra pessoa tem, vai querer ter outra coisa. E vai ficar se comparando, nunca vai se aceitar, né? Exatamente. Faz todo sentido. Ô, Tariana, agora mudando um pouco de assunto, muitas pessoas que assistem a minha live, né, têm depressão, né? Porque eu atraio um público que se identifica comigo, né? Tem fobia social, muitas pessoas têm fobia social. Eu tenho fobia social, né? Tenho alguns transtornos mentais e tudo mais. O que você diria, Tariana? Essa pergunta é muito séria, né? O que você diria para uma pessoa que está pensando em se matar? Cara, bom, eu acho que as coisas básicas honestamente pedir ajuda, né? Tipo, básico mesmo. Esteja em terapia com alguém e converse, fale muito categoricamente pro seu terapeuta. Eu estou pensando em me matar. Combine com o seu terapeuta o que você vai fazer se você tiver prestes de fazer isso. Combine com ele, por exemplo, olha, se você tiver realmente uma vontade de se autoaniquilar, primeiro liga para mim, não manda mensagem, liga para mim. E prometa para mim que você vai esperar uma resposta. Então, se você está nesse nível, tenha apoios perto de você, tá? Fora isso, cara, às vezes, isso aqui é coisas básicas, mas são coisas básicas mesmo. O problema da pessoa que tem a vontade é ela ter energia e não conseguir barrar o impulso. Porque uma coisa você está em depressão, outra coisa você está em depressão e beber, e quando você bebe, isso tira o freio de barrar o impulso. Então, muitas pessoas que chegam a cometer suicídio, não é só a depressão. Tem uma outra coisa ali que possibilitou a depressão estar ativada, né? Ter a energia de fazer o negócio. Então, por exemplo, um dos tipos mais perigosos de bipolaridade é a mista. Porque quando você está em depressão, você não tem energia. Mas quando você está em depressão e você está com sintoma de hipomania, você tem depressão, ideação e você tem energia. Então, essa coisa mais, esse álcool, essa hipomania, vai tirar a barreira entre você e o ato, né? E assim, geralmente as pessoas que chegam a cometer o ato é porque elas perderam esperança. Enquanto a pessoa pensa, amanhã pode ser um dia melhor, ela fica. O mais perigoso é quando ela pensa, amanhã não... tanto faz. Tanto faz. Só que todas as emoções, inclusive essa emoção, são temporárias. Então, atravessar esse momento, conseguindo pedir ajuda para alguém, inclusive tomar remédio psiquiátrico para a pessoa conseguir não entrar na bad pior, tá perto de pessoas, pedir para as pessoas entrarem em contato com você.
atravessar esse momento para você deixar a impulsividade de querer agir passar. Às vezes pode fazer com que você sobreviva até amanhã. E a questão da depressão é o seguinte, cara. Eu lembro que minha irmã, ela sempre teve depressão, né? E teve anos na nossa vida onde eu ficava ao lado da porta dela para ver se eu ouvia um barulho. Porque eu não sabia se ela já tinha, né, tirado a vida. Então eu ia lá, eu ficava lá 30 minutos até ouvir ela fazer algum barulho. Eu... E o que eu percebo é o seguinte: ela sentia um vazio tão grande, uma falta de sentido tão grande, e claro, como muitas pessoas assim, ela tinha um vício, né? E o vício dela era a compulsão alimentar, que às vezes não é uma substância. Ela falou pra mim: Tari, o gatilho que acontece antes de eu começar a comer é uma sensação de que, se eu não entupir a maior quantidade de comida possível dentro de mim, eu vou ser tomada por uma profunda tristeza e perceber o vazio e total falta de sentido que a minha vida sempre foi. E ela, com o tempo, ela foi entendendo que o cérebro dela fazia esse treco, de fazer ela acordar e não ter a energia, de fazer ela acordar e não ter o sentido. E que às vezes a resposta mirabolante que ela achava que ia ter, de que ia desaparecer, não era o jeito que ela ia conseguir viver. Com os anos, agora ela tem 42 anos de idade. O que ela percebeu? Ela conseguiu fortalecer aquela tal de parte adulta que eu falo pra você, que quando a gente faz terapia, quando a gente aprende regulação emocional, quando a gente se conecta com a nossa bússola interna, é a parte nossa que é sempre mais sábia. Ela sempre tem uma resposta pra gente. Isso tem que ser construído, esse vínculo com essa parte, tá? A gente tem que pausar, regular a resposta emocional, se interiorizar e achar a parte mais sábia dentro de nós. E o que isso tem a ver com a sua pergunta? Com o tempo, quanto mais a pessoa faz esse esforço de pausar quando ela está desregulada, quando vê os pensamentos, porque os pensamentos da depressão mentem. Eles falam coisas extremamente extremistas, catastróficas, que não são real, mas parecem real naquele momento. O que vai acontecer? A pessoa vai conseguir, com o tempo, quando ela acorda e o cérebro dela fez aquele treco, ela acordou em um daqueles dias, em vez de acreditar naquilo, se identificar com aquela parte dela que está falando que nada vale a pena, que nenhuma pessoa na vida dela vale a pena, que nada tem sentido, que não costuma ser verdade, né? Aí tem situações onde a pessoa realmente está numa situação deplorável, né? Isso é pior. Mas mesmo assim os pensamentos da depressão, eles mentem. Quando você fortalece essa parte adulta, ela fica acesa aqui, mesmo nesses momentos. E aí, em vez da pessoa se identificar com as vozes e fazer o que elas querem, a parte adulta fala: ah, parece que é um daqueles períodos. Tá bom. Qual é o nosso sistema para a gente atravessar isso? E esse sistema é algo que a pessoa estabelece antes desse período. E quando eu falo sistema, não é uma coisa que você vai apertar um botão e você não vai ter depressão. São coisas que você faz no dia a dia que te mantém com uma qualidade maior de vida. Então são coisas do tipo, cara, falar com uma pessoa que você ama com uma certa regularidade. Para quem gosta de treinar. Para minha irmã, é fazer aula de dança. Então uma das formas que ela sobrevive à depressão da vida inteira é que ela, várias vezes ao ano, ela vê festivais de dança e ela vai para os festivais. Porque ela conhece pessoas. E por que ela faz isso? Porque pouca coisa faz ela querer viver. Mas quando ela está nesses festivais de dança, ela tem outra visão de vida. E ela, nossa, não, isso aqui vale a pena. Então, a pessoa que tem essa voz, que tem essa condição de humor, nos momentos onde ela está bem, ela tem que ir percebendo. O que faz uma bússola interna falar assim? Sim, não é, ai, tudo tem sentido, tá maravilhoso. Não é isso que eu estou falando, não é nada idealizado assim. O que te dá bem-estar? Perto de qual pessoa? Será que às vezes só caminhar no parque é uma coisa que te dá bem-estar? E a pessoa vai construindo essas rotinas antes. E aí, o que a gente faz? A gente não conta com a motivação do momento, a gente conta com a rotina. Porque quando você chegar nesse dia que você tá com essas vozes, a parte adulta fala, ok, a gente já sabe o que fazer. E você vai lá, e você vai caminhar no parque, e você assiste o meme de gato engraçado, e você faz as coisas que estão no seu sistema que você criou antes daquele momento de depressão, e isso vai te manter desidentificado dessas vozes. Agora, se você não tem nada, e você só escuta as vozes, e um belo fucking dia, você acorda e não tem nada pra te puxar, não tem essa parte adulta que você fortaleceu quando você estava bem, aí é difícil.
Caramba, faz todo sentido. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que têm uma depressão muito severa e elas entenderam que a academia, agora que eu estou nesse núcleo de academia, eu vejo muito isso. Entenderam que a academia é quase como uma cura. O Cariano mesmo falou para mim, a academia é uma cura, né? Que você tem que entender. E essas pessoas, elas são shapeadas, meu. São homens completamente musculosos, mulheres musculosas, shapeadas, porque elas entendem que tem que ir na academia todo dia, senão ela começa a regredir, senão ela começa a sucumbir. É um remédio mesmo que ela toma todo dia. Uhum. Então é muito um autoconhecimento, né? O que, que você precisa fazer para não entrar nesses ciclos E tipo, destrutivos. esse negócio de academia, eu sei que sou idiota pra quem tá em depressão, né? Tipo, pô, cara, eu não tenho energia pra nada, você tá me falando pra treinar? Mas normalmente tem picos, né? Tem os momentos piores, os momentos melhores. Mas isso tem muita ciência por trás. A gente sabe que um dos melhores tratamentos que existe pra depressão é academia, é treino aeróbico e dança, mano. Tem pesquisa que mostra que dança é tão ou mais eficiente do que antidepressivo. Então não é à toa, né? Olha que interessante. Caramba, Você entendeu? olha só. Então você tem que achar essas rotinas. E aí o que vai acontecer não é que você vai acordar sempre o sentido conectado com a vida. É que quando seu cérebro fizer aquele bagulho das vozes voltarem, você já vai ter um sistema. E você já vai ter como se fosse um terapeuta interno que fala, ô, Felca, vamos fazer aquilo. E vai funcionar. Você vai Puxa atravessar. vida. Olha só que importante, hein? Você saber quais são os ciclos e você conseguir agir em cima disso, né? Ô, Tariana, eu sou um cara que eu sofri muito bullying, isso eu falo abertamente, e muito do motivo de eu falar abertamente é uma coisa que é sensível pra mim, vulnerável, uma coisa que ainda machuca, mas eu falo abertamente, eu tenho sonhos recorrentes com eu sofrendo bullying, o pessoal falando coisa pra mim, me excluindo, etc. Hoje mesmo eu sonhei com isso. E, e eu falo isso abertamente porque muitas pessoas se identificam e podem encontrar ali um apoio, encontrar um encorajamento para superar e tudo mais. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente eu que passei na pele, eu sei que não é fácil você passar por isso por muito tempo e como isso modifica o seu senso de identidade, assim, porque por muito tempo eu achava que eu era aquilo que todo mundo me falava, sabe? Demorou muito tempo para eu me desvincular daquilo, para eu entender, peraí, cara, talvez eu não seja tudo aquilo que me falavam, né? Que conselho ou o que você diria para alguém que sofre bullying atualmente ou que já sofreu? Olha, primeiro que essa é uma daquelas experiências que eu te falei que buga nosso sistema neurológico e faz com que o vínculo social não seja prazeroso, né? Segundo que muitas pessoas que tiveram experiências assim, com todo esse esforço que eu tô te falando, eu tô falando esforço normal mesmo, fazer terapia, fazer academia, fazer a dança, são literalmente essas coisas que fazem sua bússola interna gritar sim, que dão esse bem-estar no dia a dia. As pessoas depois de alguns anos, tá? Elas olham essa situação de outra forma. E aí, em vez de se identificar com aquela aberração que elas achavam que elas eram, elas começam a valorizar o que elas têm de características e elas começam a ter relacionamentos diferentes. E elas olham para trás com outro olhar, é como se elas conseguissem se desidentificar. O meu marido, ele sofria muito bullying na escola, né? As meninas tiravam muito sarro dele, né? Chamavam ele de feio. Ele era espancado todo dia na escola e ele veio de uma família muito pobre, então às vezes o que tinha para comer em casa era água com arroz batido no liquidificador. Então ele tinha que ir para a escola para comer e ele ia ser espancado na escola. Caramba. E aí, uma coisa que acontece com algumas pessoas que sofrem esse tipo de bullying, algumas vão pro lado de se identificar com eu sou uma aberração, de entrar na depressão. Ele, claro, também foi diagnosticado com depressão, né? Ele deu uma virada de chave na cabeça dele e o cérebro dele falou, não, eu vou sobreviver. Então, um belo dia, ele cortou o cabelo longo que tirava um sarro dele. Ele começou a fazer musculação. Ele colocou uma jaqueta de couro e ele virou bully. Ah, ele começou a fazer. Só que ele fez bullying com os bullies. Aí as outras crianças que sofriam bullying, ele começou a ficar musculoso, ele tem boa genética para isso, começaram a chamar ele para bater nos outros. Só que isso aí, você pode falar, foi uma solução?
Não foi um falso eu. Ele criou uma personalidade agressiva em resposta a ser hipersensível, poético, gostar de escrever histórias, você entendeu? A ser uma criança super delicada, amorosa. Então ele criou um falso eu agressivo que ele performava para ele sobreviver. Só que isso também causa depressão. Porque daí ele rejeitou as partes lindas dele. Elas não tinham segurança para existir naquele ambiente. Mas a gente não é adolescente para essa vida. Você não é mais aquele cara. Você tem tudo que você não tinha naquela época. E os teus algozes não estão aqui. Mas eles estão aqui. Com o tempo, ele conseguiu separar o falso eu dele do que realmente fazia sentido. Então ele percebeu, por exemplo, que ele gosta de ser esse cara profundo. Então ele passou a ler. Ele se achava burro. Porque ele tem TDAH, ele tinha provavelmente dislexia também, ele tinha dificuldade em focar, os outros chamavam ele de burro, inclusive os professores. Então ele colocou uma rotina de ler todas as noites 1 hora por dia. Ele percebeu que ele gosta mesmo da academia. Então ele decidiu, cara, eu vou continuar com essa parte, mas não como uma personalidade falsa para atingir os outros, como uma forma de focar em mim. Então agora ele vai para academia, os meninos ficam, uau, olha, ele é incrível, ele é foda, né? Ele percebeu que não tem problema ele ter esse lado sensível. Ele começou a fazer aula de dança. Ele não precisa ter medo agora que vão espancar ele. Ele começou a fazer aula de dança. Você entendeu? Então, ele percebeu que ele gosta de yoga. Então, ele foi com o tempo se desidentificando desse falso eu agressivo, que inclusive destruiu o relacionamento deles, né? Uhum. E ele foi sacando que tinha um lugar legítimo para aquelas partes que sofreram bullying. E que agora ele não estava mais na batalha. Apesar de que a batalha estava dentro dele. Eu falava, amor, você está aqui. Você está aqui. Eles não estão aqui. E eu falava para ele todo santo dia, olha o que você conseguiu, cara. A sua depressão, você não tem mais. Ele tem umas fases, mas ele tem aquela, né? Ele não tem mais ideação, como ele tinha, né? Ele, enfim, teve várias conquistas concretas. E eu aqui falando para ele, você está aqui. O que você tem? Lembrando para ele, o que acontece, Felca, quando a gente tem essas experiências? O nosso cérebro grava aquilo, fica no nosso cérebro, são redes neurais. E elas são reativadas constantemente. E o bagulho louco sobre trauma é que quando essas redes neurais são reativadas, elas te transportam para lá. Então parece que você está lá. Parece que eles estão aqui. E parte da cura, essa parte adulta que eu te falo, é uma parte que consegue falar assim, não, peraí. Tira a meia, toca no chão. Eu preciso tocar em gelo. Por quê? Porque isso me ajuda a voltar para agora. A sair da reativação neural, né? Você tá aqui, olha para a direita. Eles estão aqui? Não. Eu estou no meu apartamento. Que eu conquistei. Para a esquerda. O que tem aqui? Tem a minha amiga aqui. Tem esse trabalho que eu construí. Então me fala de todas as formas que o seu hoje é diferente daquela época. Mano, não tem nem comparação. Eu tenho isso, aquilo outro. Quando você volta a sofrer, é porque o seu cérebro está reativando as mesmas redes neurais que literalmente tem a sensação de que o bullying não acabou. E por isso que eu falo tanto de regulação emocional para todo mundo, para borderline, para narcisista, para codependente, para quem tem depressão. Regulação emocional é a gente usar técnicas que fazem a gente voltar para o corpo. Para mim, como eu falei, eu tive um ataque de pânico esses dias, ou perto de um ataque de pânico, minha irmã ficou comigo conversando 30 minutos e eu estava embaixo do chuveiro, gelado. Né? Por quê? Porque isso me tira do flashback e me coloca no agora, e ela ficava conversando comigo, e o período passou, e eu entendi que eu estava no agora. Parte da cura disso aí é você usar uma regulação emocional. Regulação emocional significa que você volta pro corpo. Quando você volta pro corpo, você para o pensamento desenfreado e as emoções pesadas que vêm junto. E no corpo, você percebe que você não está naquela bolha de flashback, você não está no pesadelo, você está aqui. E você fala para si, a partir da voz mais amorosa, compassiva, inspiradora que você tem dentro de si. Você tem que desenvolver esse terapeuta interno. Não, Felca. Hoje, você é isso, você é aquilo. Aquilo que tiraram sarro de você, é por isso que o povo te ama. Porque você sabe o profundo e sensível. Pessoas que são diferentes vão sempre ser cuspidas, maltratadas, porque aquela pessoa não se encaixa. Mas não é a pessoa que é aberração. São as pessoas que não conseguem alcançar.
Você entendeu? Tem algo de diferente sobre você. Onde é que estão os teus algozes hoje em dia? Então, quando a gente se valida a partir desse lugar de compaixão e a gente sai do flashback, com o tempo, a gente se desidentifica desse flashback. A gente entende que quando a gente passa a sentir isso, em vez de se identificar com as vozes, a nossa parte adulta fala, tô tendo uma daquelas reativações. O que eu tenho que fazer mesmo? Falei do sistema, né? O sistema que a gente estabelece quando a gente está bem. Pode falar. Já